Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Eu gostaria de ler com vocês em 1 Pedro, capítulo 4 e verso 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Estamos falando então da fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus aqui que se expressa na perseguição. Se você já leu o primeiro capítulo desta primeira epístola de Pedro, você vai perceber que o Pedro está escrevendo aos irmãos que estavam em dispersão na Ásia Menor. Eles vinham da Palestina e estão então em dispersão, ou seja, eles fugiram de casa, deixaram suas casas, seus trabalhos, porque estavam sendo perseguidos. E a gente percebe isso ao ler este capítulo 4, no verso 12, por exemplo, Pedro diz: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Você percebe então que o Pedro está escrevendo aqui a irmãos que estavam passando pela tribulação. Ele está dizendo então que eles estavam passando pela prova do fogo. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Quando você é perseguido porque você está fazendo alguma coisa errada, você tem que se arrepender. Né? Aqui não é disso que ele está falando, porque ele diz no verso 15, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, né? Porque tem gente que gosta, tem crente que gosta, adora se intrometer nos negócios alheios, né? Então, se você sofre porque você se intromete na vida do outro, Pedro está dizendo, arrependa-se. Não é por isso, não é para este tipo de situação que eu estou escrevendo. Ele está exortando os irmãos a permanecerem firmes na tribulação. É verdade que se você vive num país de fala portuguesa, possivelmente você não está sendo perseguido como eram perseguidos esses irmãos. E muitos irmãos e irmãs ainda são perseguidos hoje por causa do evangelho. Perdem até suas vidas, né? Ainda há pouco, em um certo país da África, entraram numa igreja e mataram umas 40 pessoas que estavam assistindo ao culto. Acontece sempre em países do Oriente Médio, em outros países também, que irmãos estão perdendo a vida por causa de Cristo. É o que estava acontecendo na época do Paulo e do Pedro. Não é o que acontece possivelmente no Brasil hoje, mas há outras formas de perseguição. Agora, se você persegue porque você está fazendo coisas erradas, você tem que se arrepender. Não dizer glória a Deus, estou sendo perseguido. Não. Aqui você está sendo perseguido porque você confessa o nome de Jesus, como ele diz no verso 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. E ele está dizendo também que mesmo no sofrimento, o Espírito de Deus repousa sobre você. Então você não precisa ficar apavorado, ter medo, você está sofrendo por Cristo, se você sofre por Cristo. E a mensagem de Pedro aqui é que se você está sofrendo, você deve confiar sua vida, é o termo que ele utiliza aqui, àquele que é fiel, ao Senhor que é fiel, ao Criador que é fiel. Deus é fiel o tempo todo, mesmo quando você passa por tribulações, Deus continua o mesmo e o Espírito dele repousa sobre você. Que Deus te abençoe.